Estamos iniciando mais um Papo 21, programa realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste e que traça um panorama sobre as principais manifestações culturais deste século. Nosso convidado desta edição é o professor doutor em videogames Roger Tavares, que vai compartilhar conosco sua experiência e conhecimento a partir do tema Cultura de Jogos. Roger é ativista da cultura dos games no Brasil e fundador do site comunidade Game Cultura. Também é conselheiro da Associação Internacional de Desenvolvimento de Jogos em São Paulo e membro corporativo da Abra Games, Associação Brasileira de Desenvolvedores de Games. Confira agora os melhores momentos desse papo, conduzido pela atriz e produtora cultural Thalita Lopes. Estamos aqui com Roger Tavares, um ativista da cultura dos games no Brasil. Então, queria começar perguntando para ele como foi o primeiro contato com os jogos eletrônicos. Roger, como é que começou toda essa história toda? Eu acho legal essa história, né, que eu conto do meu primeiro videogame, porque alguns anos atrás a gente teve um videogame de última geração, aí, o Wii, né? E aí quando saiu o Wii, as pessoas voltaram a jogar juntas e tal, né? Eu lembro assim do pessoal da mídia falando que o videogame agora permite que as pessoas joguem juntas, né? E a minha primeira experiência com videogame, mais de 30 anos atrás, foi justamente essa, de jogar junto com a família, né? Então eu até falava com o pessoal assim, não é que eles permitem, é que os videogames estão saindo de uma fase muito chata, né? E estão voltando ao que eles eram antes, né? Então, eu lembro desse primeiro videogame que eu e o meu irmão, a gente ganhou de presente no Natal com a família, né? E a minha primeira memória do videogame era a família toda jogando junto, né? Até amanhecer, né? Roger, e o que te motivou a pesquisar sobre videogame? Bom, na verdade eu sempre quis trabalhar com videogames, né? A moçada de hoje é permitida pensar, né, em ter um futuro, né, trabalhando, estudando videogames, né? Mas 20 anos atrás, que é quando eu estava decidindo minha carreira profissional, né, era uma coisa bem difícil, né? E aí eu fui tocando as minhas coisas, né? Trabalhei de diagramador, Photoshop, trabalhei com fotografia, com vídeo, que eram as coisas que eu gostava, né? E aí surgiu a oportunidade de fazer um mestrado, né? Eu falei assim, bom, agora eu vou fazer o que eu quero, que é estudar videogame. E aí do mestrado, doutorado, acabei entrando na carreira acadêmica, né? E aí eu direcionei tudo a partir daí para o videogame, né? Então mestrado, videogame, o doutorado foi no videogame, agora estou fazendo um pós-doutorado no videogame também. As pessoas fazem piada, né? Então, por exemplo, o pessoal se apresentando né, o que você vai estudar aqui no doutorado e tal, né? Aí quando você fala que é videogame, o pessoal até dá risada, né? Porque acham que você está brincando, né? E falando um pouco sobre essa profissão de game designer, a formação passa por onde? Então, hoje em dia já é mais, você já consegue pensar em games de uma maneira mais ampla, né? Na minha época, 20 anos atrás, né? Os jogos ainda eram muito simples. No começo dos videogames, eles eram feitos sempre por uma pessoa só, né? Então você tinha uma pessoa que criava a história, criava o personagem, criava o roteiro, né? Programava, era uma pessoa que fazia tudo isso. Hoje você pode pensar em estar trabalhando dentro dessa indústria, né? Como dentro de qualquer outra indústria, né? Vamos pensar uma pessoa, por exemplo, que faz modelos 3D ou que faz ilustração, texturas, essas coisas, né? Essa pessoa pode trabalhar na indústria de cinema, pode trabalhar na indústria de games, né? Então, um programador, ele pode ter um trabalho de programação num banco, né? Ou até numa indústria de games também, muda alguma coisa, mas a base é a mesma, né? A única pessoa né, que trabalha só na indústria de games é o game designer, que é aquela pessoa que pensa na mecânica, na motivação do jogador, o que você faz para o jogador ficar envolvido, como você castiga ele quando ele erra, né? Você não pode castigar demais, porque senão ele para de jogar, entendeu? Aí esse cara que é o cara que quando fecha uma empresa, supor que fecha uma empresa de games, né? Todo mundo se realoca em outras empresas, né? Esse fica na mão, coitado. Esse, se ele não for abrir a dele, vai ter que vender cachorro-quente, alguma coisa assim, né? E o mercado de trabalho para esses profissionais? Olha, no Brasil hoje a gente está começando um mercado legal, viu? Assim, pelo menos as empresas que eu conheço, eu viajo bastante, né?
elas ainda têm mais vagas, né, do que pessoas aproveitadas, né? Tem muita gente estudando e tudo, né? Mas é também uma questão de seriedade, né? Eu já conheci gente muito boa e tal, mas que não se realoca na empresa porque chega atrasado, não cumpre prazos, né? Então, né, é um pessoal legal também, mas que tem que, né, entender que trabalhar com videogames é uma profissão que nem sempre é divertida. Aliás, quase nunca é divertida, né? Só quando você está estudando, bom, né? Depois que vira trabalho. Depois que vira trabalho é um problema. Né? E a formação desses profissionais, como é que tá? Existe cursos de graduação? Existe, né? No Brasil deve ter hoje, em nível universitário, mais de 20 cursos. Muitos deles ainda são cursos bem generalistas. Você está começando essa profissão no Brasil agora, né? Então, o que acontece? Você não pode fazer uma coisa muito focada, né? Então, você começa com alguns cursos um pouco mais generalistas, né? Hoje em dia, você tem duas áreas muito fortes, um que é na área de artes e outro que é na área de programação, né? E agora começa a aparecer algumas propostas que ainda não estão se concretizando, né? Mas de coisas mais focadas, né? E também começa a aproveitar gente de outras áreas, né? Então, agora esse mês eu vou fazer uma banca de mestrado na educação da USP. Né? É uma pessoa que está se formando em educação, né? Mas que ele já está com o objeto de estudo dele videogames. Né? Tem muitos professores interessados em levar videogame para a sala de aula. Então, pegando isso como gancho, como é a relação dos jogos educativos com os videogames? Então, tem suas vantagens e desvantagens, como todos os lugares. Né? Normalmente, o jogo educativo, né, é uma coisa que a gente chama de serious game. Tá? Eu nem chamo de jogo educativo, eu chamo de jogos para educação, ou jogos com conteúdo. Né? Que eu tenho um label, uma etiqueta chamada jogo educativo, que você coloca na caixa para os tios comprarem. Né? Essa indústria de jogo educativo é isso. Você pega um jogo lá e coloca uma série de conteúdos chatos dentro dele e os tios são obrigados a dar aquilo de presente, né? Porque não pode dar qualquer jogo. Né? Isso até funciona. Né? Tem um teórico francês que ele fala que as crianças, né, eles jogam esse tipo de jogo na presença da família. Né? Então, as crianças elas curtem esse jogo dentro do ambiente familiar, compartilhando essa experiência. Né? Só que quando ela para de jogar esse jogo com a família e ela vai jogar com os amigos deles, ela joga os jogos que ela gosta, entendeu? Que não são esses, né? Normalmente. Né? Então, hoje tem até algumas coisas que você consegue, algumas experiências, né? Que você consegue levar jogos box, né? Jogos box são esses que a gente compra nas lojas, né? Para a sala de aula e tirar algum proveito colateral, que a gente chama disso. Né? Colateral é uma coisa que não está, por exemplo, escrita dentro do jogo, não tem esse conteúdo educativo no jogo, mas que ele proporciona um aprendizado. Né? Tem um caso famoso que aconteceu no Yahoo, nos Estados Unidos, que eles tinham um rapaz lá dentro que trabalhava como programador, né? E uma das pessoas da empresa, né, descobriu que esse rapaz ele tinha um cargo, né, de muita importância no mundo dos games. Ele era chefe de guilda do World of Warcraft, né? Que quem conhece é um jogo que reúne milhões de jogadores, né? Um dos universos atuais, jogos tem mais de 10 milhões de jogadores mensais esse jogo, né? E as pessoas quando começam a fazer guildas e tal, né, elas começam a ficar grandes e precisa coordenar, né? E essa pessoa, ela comandava uma guilda de 5.000 pessoas, claro, com vários assistentes e tudo, né? Aí quando descobriram isso, quiseram fazer uma experiência com ele no RH da empresa, né? E ele não quis aceitar, né? Porque, não, nunca estudei esse negócio, não sei, eu sou programador, né? Não, vamos fazer uma experiência, se você não gostar, tudo bem, você volta e tal, né? E ele deu super certo, porque ele estava há 5 anos sem saber, né? Estudando as condições de gerenciamento de pessoas, né? E o que você faz com uma guilda? Você escolhe a pessoa certa para a tarefa certa, no momento certo, e tem que fazer ela saber atuar, né? Que era o que se esperava de uma pessoa de RH, né, na empresa. E aí ele durante 5 anos ele estudou isso sem saber. Então isso a gente chama de aprendizado colateral, né? Você vai desenvolvendo
habilidades e competências através dos videogames e ele nunca, obviamente, jogou um jogo de RH lá, né? Porque ia ter um monte de conceitos e coisas que ele não ia saber lidar com aquilo, mas ele, sem saber, ele estava há 5 anos estudando isso, né? Que é o tempo que ele jogava esse jogo. É verdade. E a indústria, ela tem interesse em jogos assim, que quando um jogo é feito, se preocupa com esse efeito colateral ou isso parte da interpretação dos professores, da academia? Então, tem vários tipos de indústria, né? A indústria de games hoje ela é uma indústria muito grande, muito poderosa, né? Então, o que a gente conhece por indústria de games, normalmente são esses jogos que a gente está vendo aí. São jogos de grandes publishers, né? Jogos que a gente chama de AAA, né? Que são os blockbusters dos videogames, né? Aquele jogo que, no lançamento, vende 5, 6 milhões de cópias, né? Tem investimentos milionários. Hoje eles têm um mínimo $1 milhão para você fazer um jogo desse, né? Mas essa é um tipo de indústria, né? A gente tem uma outra indústria, por exemplo, que é a indústria de jogos casuais, né? São joguinhos que as pessoas jogam no computador na hora do almoço e tal. É um jogo que não, né? É diferente desses jogos hardcore, né? E um jogo casual, ele vende esses milhões de cópias também. Por quê? Porque ele vende durante 3, 4, 5, 6 anos sem parar. Ele vende um pouquinho todo mês, né? O jogo blockbuster, ele só vende no lançamento. Depois de 6 meses, ele não vende mais, né? Ele entra em promoção, o pessoal que não jogou compra, né? Depois de um ano, você compra ele encartado na revista. Né? E o jogo casual não, tá sempre vendendo. Pouquinho, mas ele tá sempre vendendo. Não é expressivo, assim, mas ele funciona bem. E a gente tem os serious games, né? Os serious games são esses jogos que são feitos muitas vezes para resolver problemas imediatos de empresas ou fazer simulações, né? Outra indústria que tem hoje em dia é a indústria dos indies, desenvolvedores independentes, né? Desenvolvedores independentes são pequenos grupos, normalmente de 3 a 4 pessoas, né? Que trabalha cada um na sua casa, não tem escritório, mas eles têm uma empresa, né? Que não é fixa, assim, né? Eles não têm verba para ter um escritório, mas eles conseguem fazer jogos muito legais, né? Ano passado, por exemplo, na Xbox Live, que eu considero uma rede legal assim, de jogos para pessoas independentes, né? Eu joguei muito mais os jogos indies do que os jogos blockbusters, né? Porque os jogos blockbuster, eles repetem a mesma receita durante anos, né? Você vê né, as franquias, né? A pessoa só coloca mais tecnologia, mais não sei o quê, e é a mesma coisa, que muda muito pouco, né? Uma empresa que faz um jogo de $1 milhão não pode arriscar para errar, né? Então, eles pegam uma receita que já funciona, procuram dar uma melhoradinha, nem sempre uma melhoradinha, às vezes dá uma pioradinha, né? E os indies não, né? Os independentes, eles não têm o que perder. Eles têm os seus empregos, né? Eles já têm o seu equipamento pago, então eles fazem coisas divertidíssimas assim de jogar, coisas que dão uma experiência muito gostosa pra gente, uma coisa fresca, uma coisa nova que você estava faltando, né? Então, é um outro tipo de indústria também. Tudo isso acaba colaborando para a indústria do videogame ser uma indústria muito forte, muito poderosa, mas são várias iniciativas, né? Fora os outsourcings, né? Você tem no Brasil empresas, né? Que não são empresas de games, são empresas de arte ou de programação, que fazem pequenos pedacinhos de jogos, né? E fornecem para essas empresas de fora, né? Isso chama outsourcing, né? Então, isso é normal em publicidade, em games, em cinema, né? Porque você trabalha localmente com muitas pessoas, fica muito caro, né? Então, você distribui o processo produtivo remotamente, né? Para fazer um desenho animado hoje, tipo Simpsons, você usa pessoas de 5, 6 países diferentes, né? Que você consegue pegar a mão de obra mais especializada em lugares, né, onde ela se concentra melhor. Isso se chama outsourcing, né? E também está acontecendo aqui no Brasil, né? Roger, a crise de 83 dos jogos eletrônicos e do videogame, fala um pouquinho sobre isso, sobre o que aconteceu e o que isso possibilitou, o que se colheu depois disso, né? É importante a gente perceber, né, o que foi que levou essa crise, né? Quando a primeira grande empresa que teve resposta assim, comercial com jogos eletrônicos foi a Atari, né?
no início dos anos 70. Né? Então, ela vendia milhares de máquinas e milhões de consoles, assim, né? E o que acontece? Várias empresas começaram a copiar isso, né? Só que eles copiavam, né, de uma maneira muito ruim, né? Eles não tinham o menor talento para estar nessa indústria, mas a videogame vende, então vamos pegar os nossos, né, fazer aquele caça-níquel, né? Tal jogo está vendendo, vamos copiar um parecido e fazer mais barato, fazer um, né? O que acontece? Tinha tantas empresas fazendo isso, né, que os videogames eles ficaram mal vistos. Os jogos eram horríveis, né? E em 83 o que acontece? Nenhuma loja queria saber de vender videogame, né? Não tinha mais entrada de games nessa situação, né? Eu até brinco aí com o pessoal que às vezes logo a gente vai ver esse crash acontecendo de novo, né? Porque espero que não, né? Mas, né? Quando isso é teoria dos sistemas básicos, vou encher vocês com um pouquinho disso, né? Mas a teoria dos sistemas, ela fala que quando um sistema entra em crise, né, normalmente ele só tem duas opções, né? A primeira é ele evoluir e virar outra coisa, né? E a segunda é ele entrar em colapso e se extinguir, né? Então é meio dualista, mas é mais ou menos assim que acontece, né? E aí o que aconteceu? Essas empresas grandes, né, elas não conseguiram vender o que precisava, fecharam de maneira geral, assim, 90% delas fecharam, não conseguiram resistir a esse crash, né? E aí o que aconteceu? A empresa começou a se levantar de novo, né, de uma maneira diferente, porque os videogames quando começaram, eles eram top-down, né? Eles eram grandes empresas fazendo jogos para os consumidores, né? Depois do crash, né, os garotos, os produtores, começaram a fazer códigos em computadores domésticos, encartar em fitas cassete e vender, né? Então, é uma empresa que se organizou bottom-up, né, de baixo para cima, né? E hoje você tem, né, essas pessoas seriam os indies, né, e tem as empresas, os publishers, os grandes distribuidores, né, que compram jogos mais ou menos prontos, mudam algumas coisas para ficar com a cara deles, né, e aí colocam no mercado global. E a questão da pirataria, Roger? Como a indústria está vendo isso? Então, a questão da pirataria é uma das coisas que é complicada nos jogos eletrônicos, né? É uma que você tem outra coisa, por exemplo, que é a questão dos jogos usados, que também é uma coisa complexa, né? É uma coisa que, dependendo do jogo, ela pode ser mais problemática que a pirataria, né? Porque o jogo é uma coisa que sobrevive de propriedade intelectual, né? Então, uma empresa de games, quando ela está começando, o que ela faz? Ela cria vários jogos, né? E o lucro dela, né, uma parte do lucro dela, não vem só da venda do jogo, mas ela vem, né, de camiseta, de outros bonecos, dessas outras coisas, né? E quando o que acontece? Um jogo, uma pessoa compra um jogo que outra pessoa já jogou, a segunda pessoa não está pagando o direito da propriedade intelectual, da criação, entendeu? É mais ou menos que nem você comprar um CD, né? Você compra um CD de um músico, você não está comprando a música do músico para você está comprando o direito de ouvir aquela música, né? Quando você compra um CD usado, você não está repagando, alguém já pagou por isso, né? Então, dependendo, hoje você vai ver que tem várias iniciativas que buscam coibir o comércio de jogos usados, né? Mas normalmente a pirataria ainda é pior, né? Por quê? Porque no caso da pirataria ninguém ganha, né? Na verdade ganha aquele cara que, quando você compra o jogo numa barraquinha, não é a pessoa que copia na casa dela, ela compra aquilo de containers que chegam, né, trazendo jogos piratas de navios no Brasil, e eles não trazem só jogo pirata, eles trazem um monte de outras coisas que entram ilegalmente, né? Então você está colaborando não só contra os jogos eletrônicos, você está colaborando para aquele cara que enche o container de outras coisas, né? Sabe lá Deus o que vem nos containers que trazem, né? Mas é uma indústria só, a indústria da pirataria ela é muito forte, né? E acaba prejudicando, né, principalmente os países emergentes, né? Quem está, né? Por exemplo, como é que você vai trazer uma empresa, né, para vender jogos no Brasil se a taxa de pirataria aqui é mais 95%?
Né? Só um maluco viria abrir uma empresa para vender jogos no Brasil. Né? Chega a isso, Roger? Chega a 95% a taxa de pirataria? Eu acho que passa um pouquinho, eu não sei ao certo, mas eu já vi 96,4%. Né? Alguns anos atrás, eu não sei como é que... Mas é absurdamente grande. Né? Roger, e a questão dos jogos eletrônicos atuais com os clássicos? Como a gente pode estabelecer um paralelo entre eles? E o que é que se mantém? Qual é a essência que permanece? Tá, então... tem várias maneiras de a gente enxergar um jogo. Né? Sempre tem o jogo um monte de componentes, né? Gráficos, história, jogabilidades, né? Mecânicas, que um acaba sempre se sobressaindo em relação a outros. Né? E tem maneiras mais fáceis e mais difíceis de você entender esses conteúdos. Né? Por exemplo, né? Estava discutindo isso pelo Twitter essa semana. Né? Que uma empresa falou que agora os jogos dela vão ter mais história. Né? Né? E eu sou uma pessoa de mecânica. Eu acho que a história é importante, né? Mas o jogo tem que ter mecânica. Né? Boas histórias eu leio na gibi, história em quadrinhos que eu adoro, né? Em livros. Né? Em games também. Né? Tem games com excelentes histórias. Né? Mas se a mecânica for ruim, né? Pelo amor de Deus, você vai ficar lá né? Só apertando o botão, não tem a menor graça. Né? E aí teve um colega meu, né? Game designer também, que ele escreveu assim, a grande verdade é que é muito mais fácil você vender uma história, vender um gráfico, do que vender um conceito de jogabilidade. Né? Como é que você vende um conceito de jogabilidade? Como é que você explica para a pessoa a experiência que ela vai ter jogando? Né? Jogo é experiência, é aquilo que você sente. Né? E experiência é uma coisa que não se transmite. Experiência, cada um tem a sua. Né? O que eu posso dar para vocês é um relato da minha experiência. Né? Mas quando vocês jogarem o jogo e tal, né? Ou experimentarem uma comida, tomarem um vinho, né? Aí cada um vai ter uma experiência diferente. Né? E como é que eu vou explicar uma mecânica para as pessoas? Né? Então, o core do jogo, para mim, ainda é a experiência, é a mecânica. Né? E isso, né, é uma coisa que eu vejo que não muda. Né? O que os jogos mudam? Gráficos melhores. Né? Você pega lá nas revistas. Né? A revista vende muito game. Né? A capa do game é gráfico bonitão. Né? Elas vendem histórias, elas vendem personagens. Né? Lara Croft, Mario, elas vendem o jogo sozinho. Você coloca um personagem desses, né? Ele praticamente ele carrega a venda junto dele. Né? Agora, um conceito de mecânica, né? Você tem que ter um game, baixar uma demo, experimentar aquilo. Né? E aí, quando você compra, às vezes o game é outro. Né? Então, a demo é feita de uma maneira que não oferece todo o potencial do jogo. Né? E aí o que acontece? Essas mecânicas, né, elas são o coração do jogo, né, elas têm dificuldade de ser demonstradas, né, mas uma coisa que eu faço muitas vezes é regredir elas ao mínimo. Né? Então, e aí eu tenho uma hipótese que ela é idiota, né, mas se algum dia vocês forem fazer um mestrado, ela é defensável a partir de hoje, né? Onde eu acho que todos os bons videogames, eles nada mais são do que brincadeiras de criança. Né? É por isso que a gente gosta tanto deles. Né? Quer ver o Counter-Strike, por exemplo, que quase todo mundo gosta? É um jogo de polícia e ladrão. Né? O jogo de polícia e ladrão, não sei se vocês já pararam para pensar, mas é o primeiro contato da criança com a relação da moral, da história do bem e do mal. Né? E é uma coisa que fica muito forte na gente. Todo mundo aqui brincou de jogo de polícia e ladrão. Né? Conforme as cidades vão crescendo e tal, as cidades se reorganizam, a gente acaba perdendo um elemento importante para o jogo de polícia e ladrão, que é a rua. Né? Então eu tive, né, quando eu fui criança, a oportunidade de brincar de polícia e ladrão na rua. Né? Hoje em dia, eu moro no centro de São Paulo. Né? Imagina você brincando de polícia e ladrão no centro de São Paulo. Né? Ia durar 5 minutos a brincadeira até alguém sair dando tiro. O que acontece? É por isso que eu falo que os videogames, né, eles
eles acabam caindo tão bem nos dias de hoje porque eles conseguem entender esses problemas culturais, né? E eles cumprem essas lacunas, né? Então, eu não jogo mais polícia e ladrão na rua, né? Mas eu jogo na lan house, eu jogo na internet, eu jogo com os meus amigos, né? Não é à toa que o Counter-Strike é um jogo que vende há 11 anos, né? É um jogo que é um jogo que quem joga, né? Tem muita gente que joga hoje. E é um dos jogos preferidos de campeonato, né? Até hoje. É um jogo que está forte há 11 anos. Né? E nenhum outro jogo faz isso, porque ele consegue ser esse tipo de brincadeira, transformar a brincadeira por cidadão uma coisa contemporânea. Né? Outro exemplo que eu acho interessante é eu estava jogando esses dias o Assassin's Creed. Né? Assassin's Creed é um jogo que... Né? É bem interessante. Eu particularmente, jogo ele mais para estudar do que particularmente, eu não gosto muito do jogo. Né? Ele tem gráficos lindos, né? É montado numa história, né? Que podia ser melhor, mas é uma história passável. Né? E ele tem coisas muito legais nele. Né? Mas eu estava jogando e analisando, né? Aquela maldita mania de querer analisar tudo. Né? E tem uma hora lá que você está perdido na multidão e tem que achar um cara na multidão, né? Eu falei, pô, que legal, brincadeira de esconde-esconde. Né? E aí depois tem uma hora que um cara foge, você tem de correr a cidade inteira pulando os telhados e tal para pegar o cara. É brincadeira de pega-pega. Né? Então, isso é interessante a gente enxergar nos jogos eletrônicos. Eles têm tecnologias milionárias, tá? Tem, né? Essa coisa do controle de videogame tremer, né? Os controles que começaram a tremer, eles derrubaram o preço dessa tecnologia em $1 milhão. Né? As primeiras coisas tentativas de tecnologias ápticas, que é aquela que você sente pelo tato, né? Eram sistemas industriais que custavam $1 milhão. Né? Quando o videogame, depois de 1 ou 2 anos, ele traz isso para dentro dele, né? Aquilo sai custando $5. Né? Então, é uma tecnologia grande que eles têm. Tem aquelas brincadeiras que o pessoal fala do PlayStation, que né? Quando saiu o Play 2, né? Falavam que com o Play 2 você podia mandar um foguete para a Lua, com poder de processamento. Né? É sempre exagerado, mas... Né? Se você pensar que num foguete, né? Ainda se opera com 486, 586, né? Até dá, né? Mas, claro, né? Mantidas as devidas proporções. Né? Chegou uma pergunta do Rafael Dias, e ele pergunta como está o mercado de jogos voltados para o treinamento na saúde. Eu já tive a oportunidade de trabalhar num projeto de jogos para a saúde com deficientes mentais, né? E eu vejo hoje várias empresas, né, trabalhando na questão da fisioterapia, né? Academias que estão adaptando jogos para uso em academia. Né? E com o advento dessas interfaces que a gente chama de tangíveis, né? Que você tem a impressão que você está fazendo o movimento necessário, né? Esses jogos eles começam a ser trazidos para esse tipo de ambiente. Né? Então, é difícil você pensar num jogo de fisioterapia que você tem que ficar apertando 4 botões. Né? Mas você começa a mexer, a movimentar seu centro de gravidade em cima de uma balança e o negócio começa a ficar mais interessante. Né? O que você acha, Roger, dos games virtuais que simulam a realidade? A exemplo, o Guitar Hero. Quase todos os games, tá? Eles são baseados em modelos de realidade. Tá? O que é um game? É você pegar uma situação, tá? E modelar aquilo de maneira que ela fique jogável, né? Para trazer para dentro de uma realidade específica, que é a realidade do videogame. Tá? Então tem vários jogos aí, ó, até em exagero hoje, né? Que eles estão misturando coisas da realidade. Né? Estavam dizendo esses dias de um jogo que você escova dente para ganhar pontos, sabe? Não, tem isso no... Aplicativo. Acho que era brincadeira, espero que seja, né? Mas tem um jogo de Nintendo DS, por exemplo, né? Se alguém já viu, ele vem com uma espécie de podômetro no console de game. Conforme você anda ou corre, né? Aquilo gera recursos para o seu videogame portátil, né? E aquilo transforma uma corrida ou uma caminhada, alguma coisa que você faz em recursos para... Né? Aí eu volto na coisa da infância de novo, né?
criança, né, ela trabalha muito na questão do jogo, né, ou da brincadeira, né? Você não ensina uma criança a escovar os dentes, você brinca de escovar os dentes, né? E eu falo assim, bom, né, capaz que assim até eu comece a correr, né, porque já que dá ponto... Não, tô brincando, né? Mas a coisa do Guitar Hero, né, é uma coisa legal, assim, interessante, né? Ele é alguma coisa intermediária entre tocar guitarra e jogar videogame, né? Então, quando eu era garoto e tal, né, eu queria ter uma banda, né? Claro, né, com 15 anos, né, eu tocava guitarra, toquei com várias bandas, né? Até hoje eu adoro música, né? E então, mal ou bem, eu sei tocar guitarra, né? Quando eu vou jogar o Guitar Hero, que é o meu... Eu gosto dos dois. Eu gosto do Guitar Hero para jogar sozinho em casa né? e me atropelar tentando fazer aquelas maluquices do Guitar Hero, né? Ou eu gosto do Rock Band, que é um jogo mais social, assim, para jogar com os amigos, beber, comer salgadinho, né? É um jogo mais simples e mais metrado, assim, é mais focado no social mesmo, né? Eu gosto dos dois, né? Só que às vezes eu erro, né? Porque é um jogo, né? Então você ouve 10 notas, você quer tocar as 10, só que o jogo só tem 9, né? E você coloca uma a mais e quando você toca, já era. Né? E por isso que os músicos muitas vezes não conseguem tocar o Guitar Hero, né? Hoje, agora a respeito da pirataria. Quanto a baixar os jogos pela internet, você considera isso uma pirataria? Não. Teria um real problema nisso? Não, com certeza é uma pirataria, porque a indústria que fez aquilo, ela gastou $1 milhão para fazer, né? E se todo mundo baixar o jogo sem comprar ele, ela não vai conseguir reverter o lucro e fazer outro jogo, né? Sim. Então o que você está fazendo? Você gasta $1 milhão para fazer o jogo. Você vende 100 mil, você fica vermelho em 900 mil. Você não vai fazer outro, né? O Arthur pergunta o que você aconselharia para quem pretende seguir essa área e o que você acha do preconceito de certa parte da sociedade sobre o mundo dos games? Vamos começar ao contrário, né? Eu acho que assim, os preconceitos, eles são ruins, tá? Mas eles têm uma origem, tá? Então, eles não vêm à toa, eles não vêm de graça, sabe? Né? A gente tem que pensar nessa origem, tá? E tentar ver da onde que vem esse preconceito e trabalhar, se unir, procurar trabalhar para eliminar essa base, né? Esse preconceito vem daí, né? Como que é o nome? Arthur? Arthur. Né? Bom, muita dessa resposta depende aí da idade do Arthur, né? Por exemplo, se ele for uma pessoa, né, mais nova e tal, eu recomendaria que ele começasse a estudar inglês já, imediatamente. Tá? É um investimento para a vida toda, não só para games. Se ele já é formado, se ele está né, já está trabalhando, o ideal seria começar a pensar numa pós-graduação, né? Se ele tem dotes artísticos, por exemplo, seria legal ele se juntar com mais 2 ou 3 pessoas e começar a bolar um jogo, né? Trabalhar em grupo, saber organizar as pessoas, né? Outra coisa que eu gosto de recomendar também são as modificações, né? Alguns jogos de PC, eles são facilmente modificados, né? Você instala o jogo, né? Tem um jogo de tiro, por exemplo, chamado Unreal, que quando ele instala o jogo, ele já instala o editor junto, né? E aí, assim, ele está pedindo para ser modificado, entendeu? Então, as pessoas abrem todo o conteúdo do jogo lá, assim, menos a parte core do código, né? Mas elas abrem os modelos 3D, elas abrem as texturas, né? E elas podem modificar aquilo e fazer um jogo completamente diferente, se elas quiserem, né? Então, começar a modificar esses jogos é legal, porque você, com uma base muito pequena de programação e de arte, você consegue fazer uma ideia acontecer, né? Mas a ideia é basicamente estar crescendo, se envolvendo, né? Indo em congresso. O Thiago faz uma pergunta em relação aos jogos violentos. E o que você acha desses jogos? E, na tua opinião, a censura desses jogos cabe ao fabricante, à legislação, à sociedade, aos pais, no nicho mais fechado? E, por último, ele pergunta, no caso de ações violentas causadas por produtos violentos, de quem seria a responsabilidade? Tem vários sistemas de classificação para jogos, tá? Esses sistemas, o que eles fazem? Eles
eles procuram explicar para as pessoas por que aquele jogo é indicado para uma idade diferente, né? Aqui no Brasil, quem organiza isso é o Ministério da Justiça, tá? Nos Estados Unidos tem várias associações, a mais conhecida é o ESRB, né? Que ela faz recomendações para idades, vem na caixinha do jogo, né? E uma coisa que eu acho legal no ESRB é porque ele vem com uma letrinha indicativa lá, então é E, que é livre, E10, que é a partir de 10 anos, né? T, que é a partir de 15 anos, para teen, né? E M, que é maduro, a partir de 17 anos, né? Essa classificação, ela vem com a indicação de por que o jogo recebeu aquela classificação, né? Então, quando você pega, por exemplo, Guitar Hero, né? O Rock Band, né? O Guitar Hero, ele tem a classificação T, que é teen, que é acima de 15 anos, tá? No Brasil, a classificação dele é livre, tá? Por quê? Porque quando você vê lá 15 anos, porque ele tem escrito lá, mind the lyrics, né? Letras sujas, palavrões nas músicas, né? Então, por isso, ele recebe essa tarja de 15 anos, né? Quando o seu garoto chega para você e puxa, pai, me dá esse jogo aqui, você pega a caixinha do jogo, olha lá no T, não pode, só daqui a 3 anos, né? Assim, é só porque tem letra suja? Mais palavrão do que eu falo não existe, tudo bem, né? Pode jogar esse jogo. Então, o legal do SRB é que ele permite que você faça uma análise, né, aproximada, claro, porque a análise ideal seria você jogar junto do seu filho, né? E aí você permitir ele jogar aquilo ou não, tá? No 17 anos, normalmente é Blood and Gore, né? Blood and Gore é sangue e destroços, né? É tipo cortar o braço de alguém fora, alguma coisa assim, né? Uso de drogas, né? Essas coisas quando aparecem em jogo, né? Aparece um cara fumando cigarro lá, então já recebe 17 anos, ninguém vai saber se aquilo é cigarro mesmo, né? Né? Então tem esse sistema de classificação, né? A outra parte da pergunta dele era assim... Era a quem caberia a responsabilidade? Tá. Então, o ser humano, tá? Ele é uma pessoa muito complexa, tá? Ele tem religião, ele tem moral, ele tem consequências, ele tem um monte de coisas, né? Então, eu acho que não é porque as pessoas vão jogar um jogo violento que ela vai sair matando todo mundo, né? Não existe essa relação de causalidade, de causa e efeito, tá? Mas existe uma coisa chamada modelo, tá? O que é um modelo? É uma criança, por exemplo, que não tem uma noção de mundo, né? Conseguir jogar os jogos e achar que aquilo é uma coisa normal, entendeu? Porque desde pequeno ele joga aqueles jogos e ele não tem essa discrepância com o mundo real, afinal de contas ele foi educado daquela maneira, né? Ela não consegue criar um modelo restritivo em relação a essa taxonomia que ele está criando com os jogos, né? Por isso é importante, tá? Não é só porque o ser humano é complexo que a gente pode jogar qualquer coisa. Né? É importante que a gente esteja atento a essas classificações, né? E você poder jogar com o seu filho, com o seu sobrinho, né? O Felipe, estudante de publicidade, pergunta o que você acha da publicidade política nos games. Se você acha que com o advento dessa publicidade os games terão mais mercado no país. Como toda tecnologia, tá? Tem prós e contras, tá? O que o jogo faz, né? O jogo é um jogo bem legal, assim, bem feito, né? Feito por um game designer que sabe o que ele está fazendo, ele te dá uma sensação de imersão, de você estar participando dentro daquelas tomadas de decisões, né? Tem um jogo político que é bem interessante, né? Mas não é um jogo de propaganda política, é um jogo político que foi, né? Foi feito pelo governo francês, tá? Que era uma espécie de SimCity, né? Onde você mexia com o orçamento da França, né? Então todos os cidadãos franceses podiam entrar no site do governo, tá? E jogar com números reais do orçamento francês, né? Quanto ele investiria em educação, aí ele via, né? Investindo em educação e a saúde ficando descoberta, né? Para sentir na pele como é difícil fazer um orçamento de um país, né? Esse jogo é muito interessante, ele é um jogo político também, né? De conteúdo administrativo, e a pessoa se sente no lugar de um governante tomando as decisões e tal, né? E o game designer que não tem ética pode fazer isso para o mal, né?
claro, né? Ele pode pegar um jogo de um político e fazer isso só pela campanha, sem ter a menor noção do que ele está fazendo, mas ele pode usar as ferramentas de game design, né, para convencer as pessoas que aquilo é uma coisa legal, que é uma coisa séria, né? Então, eu acho que tem esses dois lados. Não é só porque é um jogo, né, que é uma coisa legal, assim, o político está fazendo um jogo, então ele é para Frentex. Né? Internet, Twitter, tá, jogo, tudo isso, né? Quando você transforma ele em ferramenta, ele é um meio, tá? Então é um meio de eu atingir algum objetivo, tá? Então o jogo ele tem isso também, né? Pode ser para o bem e também pode ser para o mal. Van Noelton, ele afirma assim: hoje os games têm gráficos poderosos que saltam aos olhos, no entanto eles acabam não sendo tão divertidos. Tocou no fundo da questão. E aí daí ele fala que muitos jogadores, por esse motivo, acabam fugindo para os games antigos, com gráficos muitas vezes inferiores. Uhum. E aí ele pergunta como a indústria de hoje deveria unir a diversão com os gráficos e essas novas tecnologias e avanços. Então, como a gente já falou, né, o game eles são vários componentes, gráficos é um dele, né? Uma das razões, hoje que eu acho chatíssimas e são... tem vários problemas nos games de hoje, né? Um deles, por exemplo, é um jogo, né, durar no mínimo 50 até 200, 300 horas, um jogo. Tá? Para eu que sou da academia que pesquisa os jogos, eu pego o jogo e às vezes, né, no horário de trabalho eu estou lá jogando, anotando, tirando foto da interface. Né? Se eu estudasse cinema, por exemplo, né, quantos filmes eu veria em 50 horas ou em 200 horas? Eu veria um monte de filmes e faria, né, repetiria o filme 100 vezes, assistiria de novo. Né? Então isso é uma coisa que dificulta os jogos serem estudados. Né? Também dificulta eles serem jogados, porque para chegar nesse padrão de mercado, tá, uma das características dos jogos AAA, né, é que eles têm que dar por $50 para o jogador em torno de 100 horas de jogo. Tá? Então fica aqueles jogos chatíssimos que você, durante as primeiras 20 horas você aprende, está se divertindo, e as próximas 80 você fica só repetindo coisas com situações novas. Né? Esse é um dos problemas que eu acho no Assassin's Creed, né? em vários outros jogos. Né? Eles te dão esse conhecimento, né? E você vai se divertindo, está aprendendo coisas novas, fazendo coisas diferentes. E depois de um tempo ele regulariza e você fica só repetindo. Para quê? Para dar as malditas, né, das 50, 100 horas de jogo. Né? Sim. Então, uma das coisas que eu acho que são essas armadilhas do game, né, é eles estarem fazendo esses jogos gigantes, quando poderiam estar fazendo, por exemplo, jogos serializados, tá? Que eu jogo por capítulos. Gostei do próximo capítulo, eu compro um outro capítulo de mais 10 horas, eu compro um outro capítulo, né? E vou aumentando isso. Roger, o Alberto Vidal pergunta quanto aos jogos de 2D. Quando eles ganham uma versão em 3D, se ele perde público, se perde qualidade, se ganha um território novo? Tem uma maneira, né, da gente procurar, várias maneiras de entender a situação. Tá? Uma delas, que eu acho bem pertinente, é um conceito chamado conceito de remediação. Tá? O que é o conceito de remediação? Quando você tem uma mídia nova, tá, você não consegue explorar todas as capacidades dela. Tá? O que você faz numa mídia nova? Você repete o que aconteceu na mídia antiga. Tá? Então, por exemplo, hoje você tem o DVD. Né? O que você faz no DVD hoje? Nada. A mesma coisa que você fazia no CD de antigamente, só que com mais espaço de armazenamento. Né? O DVD você pode aumentar a letra, mudar a cor, né? Pode fazer um monte de coisa que ninguém usa. Né? Internet, outro grande exemplo de remediação. Né? Qual a cara da internet? Ninguém sabe. Né? Porque uma hora ela copia o jornal, outra hora ela copia, né, a revista, ela está sempre copiando alguma coisa. Né? Nos games isso não é diferente. Tá? O game, muitas vezes, ele remedia o cinema. Tá? Ele, em vez dele buscar linguagens próprias, que são características do game, tá? Ele fica copiando tomada de câmera do cinema, ele fica copiando história do cinema, ele fica copiando... Né? Então, isso é um processo normal que acontece em todas as mídias, chama remediação. Né? Até você atingir o potencial de uma mídia, né,
o potencial que a tecnologia permite, a linguagem que ela desenvolve demora muito para se desenvolver, né? E isso pode ser uma resposta para essa coisa do 2D e do 3D, né? Porque, afinal de contas, a gente enxerga em 2D, né? Mas a gente vive num mundo 3D, tá? E quando você joga na TV, ela é 2D, né? Imagina a quantidade de 2D e 3D que você faz essa ponte várias vezes, né? Entendi. E aí você acaba sofrendo com isso, né? E os jogos sofrem também. O Pedro pergunta se existe a possibilidade de os consoles antigos voltarem ao mercado. E se você acha que deveria existir se você acha que existe uma demanda considerável por parte do público saudosista. Uhum. Então, colocar o console antigo no mercado de volta é complicado porque às vezes você não tem as mesmas peças e tal, fica uma coisa difícil de, né? O que acontece muitas vezes é que o console antigo, né, ele entra, por exemplo, dentro do seu celular. A Tectoy, ela tem um portátil com vários jogos antigos também, que você liga até na televisão. Você pode jogar sozinho no ônibus ou pode ligar na TV e jogar na tela grande, né? Então, porque isso é coisa de saudosista, assim, ele quer um aparelhão grande na TV de tubo, né? Porque se ligar esse aparelho na TV de LCD, fica terrível a imagem, né? Ele fica toda ruim, né? Então, e isso muitas vezes não é... Tá fora de questão, entendeu? Quanto tempo mais você vai ter TV de tubo para comprar, né? Tem, mas vira coisa de colecionador, é caro, né? Você tem os aparelhos que são valvulados até hoje, né? Caríssimos. Roger, o Thiago pergunta qual foi a indústria mais importante para os videogames? Se a americana ou a japonesa? Acho que cada uma, né, teve uma importância diferente, né? Então, por exemplo, o Japão, né, a Nintendo é muito forte lá, né? Nos Estados Unidos, né, no Japão, por exemplo, você não consegue vender jogo Xbox, que tem uma característica mais americanizada, né? E o Xbox é mais forte nos Estados Unidos, né? Então, é difícil saber qual é mais importante. Assim, você tem indústrias mais atuantes em diversos segmentos, né? Você pega a indústria europeia, por exemplo, né? Ela é uma indústria bancada, assim, subsidiada pelo governo até hoje, né? Porque para eles poderem concorrer com os videogames americanos e né? Como eu costumo dizer, a linguagem do jogo é o próprio jogo, entendeu? Um jogo, né? Quando ele é bem feito, tipo um jogo sensacional, xadrez, tá? Você joga xadrez em qualquer língua, com qualquer pessoa do mundo, tá? Por quê? Porque a regra do xadrez é a língua dele, né? Eu nunca te vi, você veio do planeta Marte, entendeu? Se tiver o xadrez em Marte, a gente vai jogar do mesmo jeito, né? Porque a régua é a língua dele, né? E quando você pega jogos que têm muita história, dão muito texto, assim, fica difícil de você jogar porque ele, ao invés de te explicar pela jogabilidade, ele te explica pela língua, que nem sempre é uma coisa acessível, né? Então tem muitos jogos em japonês, por exemplo, que eles vêm em japonês, tá? Eles não são feitos para o mercado global, são feitos para o mercado interno do Japão, né? E que as pessoas ficam lá. Eu tive um amigo que estudou 10 anos de japonês para conseguir jogar e entender as histórias, os jogos que ele gostava. Entendeu? Ele consegue e tal, mas é um caso entre milhões, entendeu? Então, às vezes facilita, né, você dar uma americanizada. Os jogos, normalmente, eles têm conteúdo que é diferente para cada país, né? Por exemplo, no jogos de Segunda Guerra na Alemanha não tem a suástica. Entendeu? Parece um absurdo, mas lá é proibido, né? E aí é esquisito, mas lá não tem. Então ele tem que ter alguma coisa setorizadinha para todos os países onde ele sai. Roger, e aí o Arthur Félix pergunta o que se espera dos videogames e da cultura de jogos para os próximos jogos, daqui a 20 anos. Bom, o que a gente espera, né? Eu, modéstia as favas, espero que todo mundo se divirta, né? E que principalmente as pessoas entendam, né, o conhecimento que a cultura dos games traz. Tá? Por quê? A cultura do game, tá, ela é uma coisa muito própria da cultura pop, né? Que tem uma certa cultura, tem uma cultura middle brown aí, que não é nem uma alta cultura, né, de balé, gastronomia, né? E nem
uma cultura popular, assim, de festa folclórica, né? Eles ficam nesse meio. O problema da cultura pop é que, normalmente, ela é entendida só como entretenimento. O entretenimento é importante, é legal, mas não é só isso. Né? Tudo bem, tem jogos que é só isso. Tá? Mas que muitos games, tá? Eles têm, além do entretenimento, eles podem trazer coisas legais para a vida das pessoas. Né? É por isso que o meu barato, por exemplo, é escrever jogo educativo. Né? Eu gosto, né? Eu acho... jogador gosta de desafio, né? Eu acho que fazer jogo de luta, qualquer um faz. Agora, fazer jogo educativo, aquele que você faz divertido, que a pessoa sai de lá modificada, que ela aprendeu, foi cobrada, mostrou aquele conhecimento, não jogou porque era obrigado, jogou porque ela escolheu, é aí que eu acho que é a coisa difícil. Eu acho que, pro game designer, né, o trabalho mais difícil do mundo é fazer esse tipo de jogo com conteúdo que não só que tem conteúdo, mas que a pessoa é cobrada por aquele conteúdo, ela gosta de jogar, ela repete o jogo várias vezes, porque jogo educativo a gente joga uma vez e encosta. Né? Jogo comercial a gente joga ele várias vezes. Entendeu? Isso que eu acho, que eu espero da indústria de games, que os game designers eles entendam, né, que o entretenimento é uma das peças do game, que o jogo, para ser entretenimento, não precisa ser um jogo oco, vazio, de pura perda de tempo, né? Ele pode, eu acho importante que tenham jogos assim, para a gente só se divertir e tal, né? Mas eu acho que o grande desafio para o game designer, para o cara que vai bolar jogo, né? É fazer com que a pessoa, depois daquela experiência de jogo, ela saia uma pessoa mais legal, melhor. Isso que eu espero dos próximos jogos. E chegamos ao fim de mais um Papo 21, um programa realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste. Obrigada por sua audiência e até o nosso próximo encontro.